O ano de 2012 foi empregado para mover terras, plantar e construir, corrigir e recuperar, ser audazes e aprender através das dificuldades inerentes ao crescimento. E agora, no início de 2013, se olha com anseio para o futuro portal que vai se desvendando aos poucos, mostrando progressivamente a sua face. Há novidades já na entrada, onde o trabalho de paisagismo e jardinagens, realizado por Sérgio Chiesa, dá as boas-vindas. Respeitando a vegetação nativa, Sérgio elaborou uma intervenção de paisagismo rústico que constituiu na limpeza e adequação do espaço sem alterar o ecossistema, mas com o acréscimo de um toque artístico. Retiramos as árvores secas, até pelo fato estético. Aí eu vim recolocando algumas pedras para dar um destaque visual chamado paisagismo rústico, uma coisa que eu estou ouvindo, estou fazendo na hora. Aí tiro as plantas mais feias, deixo as mais rasteiras. As águas pluviais que desaguam na rodovia complicavam o acesso ao portal. Elas foram canalizadas e as enxurradas já não provocam assoreamento. Perto da entrada, na própria rodovia RS 235, foi dado impulso ao projeto Transfauna, promovido por Júlia Stelmach, em parceria com a UERGS, que propõe uma passagem entre os dois lados da faixa, facilitando a passagem da fauna nativa entre a mata do portal e o resto da floresta, que havia sido separada pela estrada, sem risco para os animais silvestres. Nós vamos fazer uma ponte que nós chamamos de Transfauna, né? Que é uma espécie de uma ponte em corda para eles passarem por cima, não haver atropelamento e facilitar essa interligação da fauna com as duas florestas. Né? Pelo projeto, os animais terão passagem livre e não mais atravessarão a faixa, que se transformou em uma armadilha muito perigosa. O projeto Transfauna foi apresentado pela Diretoria para a Brita Rodovias em Canela. Na oportunidade, foi solicitada autorização para a execução da obra. No interior do portal, os acessos foram terraplanados, com o intuito de arrumar o terreno que vai albergar a Casa do Mundo. Os materiais removidos servirão como terra preta para os telhados verdes dos sanitários e da cozinha campeira. O cascalho retirado, junto com as terras extraídas da escavação dos depósitos de filtragem, foi destinado à construção das estradas que cercam os banhados. Aqui nós temos duas pequenas áreas de banhado, né? É uma área de preservação, então nós tínhamos que trabalhar com isso. Então, como o desenho era linear, ele exigia duas pontes, né? Para que não interferisse no banhado. E aí, num momento de extrema assim, visibilidade, que eu pude ficar um pouquinho parada aqui no portal, admirando toda essa região, me veio a seguinte ideia, de nós então, em função dos terrenos já demarcados, existia uma área muito pequena em que poderiam ser feitas curvas ao entorno desse banhado. O acesso definitivo para a segunda mandala, da terceira para a quarta e da quarta para a quinta já está resolvido, respeitando o banhado como era previsto, mas fazendo uma razoável economia, se considerado o projeto inicial. As árvores de mau porte, como nogueiras, né, e árvores que não são frutíferas, que nós temos aqui várias, a gente recolocou aqui, fazendo um início de floresta, né? E dentro dessa floresta a gente vai colocar o kiwi, a gente vai colocar o caqui, que são culturas muito viáveis aqui, né? Que dão aqui na região. E interagindo com nativos e transformar isso aqui numa matinha em pouco tempo, uma mata com cultivo de frutas dentro da mata, frutas nativas e frutas exóticas. A área comum apresenta várias novidades. Foram instalados vidros temperados blindex na cozinha campeira, como proteção contra os ventos.
Os 2 sanitários já estão em funcionamento e foram encaminhadas as obras do esgoto biológico. Após um longo processo de planejamento, ficou determinado que esta área, situada atrás das áreas comuns, é a melhor para a construção de uma cisterna para o aproveitamento das águas pluviais e foi solicitado orçamento para sua construção. No prédio dos banheiros está situada a Casa das Baterias, arrumada e ampliada com estantes feitos sob medida. O local recebeu novas baterias para acúmulo de energia. Está em andamento a negociação para a instalação de um novo container na área do aerogerador, que servirá como ponto central da matriz energética para onde vão convergir as fontes de energia gerada pelo portal e a energia da rede geral, sendo ambas as fontes gerenciadas e monitoradas desde esta habitação. Foi negociada a finalização da geodésica, que será reforçada pelo alinhamento da estrutura através da colocação de madeira de cedrinho vermelho em cada lateral dos triângulos e baguetes de madeira em cada lado dos encaixes. O processo prevê a retirada de todo o material usado para a vedação interna e externa, limpeza das estruturas e vedação com material de alta performance. Será substituída a entrada do prédio, incluindo a construção de um novo telhado. Os triângulos de policarbonato serão retirados para a colocação de novos, caso necessário, e todos os parafusos serão substituídos por parafusos de inox, tanto na área externa bem como na interna. Foi realizado o rejunte das pedras do labirinto e a casa dos operários foi ampliada para albergar um novo armazém destinado às ferramentas. O espaço anterior será transformado em dormitório para operários que venham a ficar eventualmente no portal. Também estão prontos os acessos de entrada e saída para a trilha do Tatu. As beiras dos caminhos foram roçadas numa franja de 2 metros em cada lado, ajeitando as margens. A palha recolhida no processo está sendo aproveitada nos plantios como cobertura morta. Estão programadas algumas melhorias nos açudes para facilitar a retenção da água. Esse aqui, aquele último lá de baixo, nós vamos fazer com esse PAD, né? Ou a lona de geomembrana, para manter a umidade, porque como ele não tem alimentação de vertente, ele acaba com o tempo infiltrando a água. Está infiltrando. Ele vai ser alimentado por esse outro lado aqui, quando esse que alcançar o nível de água, ele vai passar a água para cá. E todas essas águas da chuva, que são águas pluviais, né, elas vão ser canalizadas lá para dentro. Nós vamos fazer um tratamento antes para não sedimento. Toda essa água vai ir para lá, né? Essa água hoje que não está sendo aproveitada da chuva, um pouco ela está indo ao natural, né? Mas agora nós vamos canalizar, que essa água chegue, faça um aproveitamento da água que vem lá de cima e essa água que vem daqui. Então elas vão se encontrar aqui numa caixa de distribuição e vão para dentro do açude.
O grande avanço que se apresenta é a canalização das águas, e isso implementa um sistema de bombeamento alimentado por energia solar que vai puxar a água dos açudes, usada para regar as hortas e agroflorestas, para uso na construção das casas e na manutenção das piscinas de cal. A gente tira a tampa, ela é toda feita com esse material ecologicamente correto, né? EcoWood? É da EcoWood, exatamente. Esses encaixes é para ela ficar firme ali dentro e não cair. Aqui vai ter que ser limpo direitinho. Isso aqui foi colocado ontem, que aqui ele vai fixar os interruptores, ó. Porque são duas bombas. Agora aqui vai ser feito um patamarzinho aqui embaixo e uma prateleirinha mais para cima. Então essa bomba de baixo vai ficar aqui e a outra fica aqui. Então a gente abrindo a tampa tem condições de mexer nas duas bombas. Tem como fazer a manutenção das duas bombas. E para desligar, desliga nos interruptores que tem aqui, que vão ter aqui. Uma bomba puxa, que vem lá daquele outro açude. Uma bomba vai levar na caixa lá de cima, na caixa lá de cima. Sim, aquela caixa de cima, ela vai passar por filtragem. Tem filtro de pedra, tem filtro de areião. Carbono também. E carbono é o último filtro. Quando ela chegar na última caixa aqui embaixo, que é uma de 5.000 litros, aí aciona a outra bomba. E a outra bomba vai jogar para a caixa lá em cima, aquela grandona de 25.000 litros. E isso é tudo feito eletronicamente. E esse material que nós botamos aqui da EcoWood, ele é um material que ele não absorve umidade, ele não fica umidade nele. Então a ideia toda é fazer com que seja protegido esse equipamento aqui, que ele é alimentado pela placa solar aqui em cima. O sistema já foi testado com sucesso e já chegaram as caixas de 25.000 litros, que vão distribuir a água até as unidades habitacionais, a partir de diversos pontos. Um triplo sistema de filtragem oferece água com qualidade perto da potabilidade, ainda que essa água não seja destinada para o consumo humano, já que, para esse uso, o portal dispõe de água nobre proveniente das nascentes. A ideia é fazer como a bandeira da paz. São 3 círculos, né? E aí as caixas de 25.000 litros no centro de cada círculo. Então isso vai nos dar uma autonomia de 75.000 litros de água, que é uma água não nobre, mas perfeitamente até potável. Tal melhoramento vai facilitar a todos os associados proprietários o início da construção de suas casas, o plantio de cercas vivas ou a manutenção das poças de cal. A distribuição generalizada de água deverá estimular o assentamento no Portal do Sol, acolhendo algumas iniciativas que já podem ser admiradas. Os plantios vão ser os grandes beneficiados com a canalização, pois até o momento não havia um sistema geral de canalização das águas, e isso era um impedimento para atender as culturas com a regularidade necessária, uma vez que a irrigação só podia ser feita manualmente. No período compreendido entre a chegada da irrigação e o processo de enriquecimento do solo, iniciados no ano passado, foram incorporados novos plantios que vão aumentar e diversificar a produção agroecológica. Aí foi plantado aqui uma quantidade variada de hortaliças, né? Que vão desde o alho, cebolinha, repolho, couve-flor, brócolis, beterraba, vai ser plantada a cenoura que não foi plantada ainda, rúcula, alfaces que têm resistência maior ao frio. Aliás, todas as variedades escolhidas são as que têm resistência maior ao frio. Apesar da seca que ocorreu no período e da ausência de um sistema de irrigação, foi colhida uma quantidade interessante de abóboras e também foram colhidos tomates orgânicos das variedades cereja e gaúcho, que foram comercializados entre os associados.
Depois da colheita do verão, né, do tomate, a gente começou a ter compromissos de comercialização com uma banca que o portal tem agora e com os próprios associados, as pessoas que compraram, de entregar a produção. Então, a direção do portal me pediu para ter uma produção variada, outra vez era para fazer uma produção, tentar dar retorno financeiro à atividade, e agora é para ter uma produção mais variada e regular, ou seja, está sempre plantando e colhendo para que a gente possa abastecer os associados, os compradores e a banca da feira. Então a gente resolveu aproveitar as mandalas onde já tinha sido feita uma adubação boa para o tomate. Vários associados já conhecem o espaço de meditação, onde podem se encontrar com seu lado sereno, íntimo e transcendente. Agora, o local apresenta um novo aspecto após a sua manutenção. Neste início de ano, foram oferecidas 2 palestras para todos os associados e amigos. A primeira, apresentada por Miguel Arnaiz, foi dedicada ao uso da cal aérea em pasta para bioconstrução. Na oportunidade, foram mostrados os benefícios proporcionados pelo uso deste material, que está sendo usado no planejamento das edificações de vários associados e em algumas do próprio Portal do Sol. A cal aérea, para atingir as suas qualidades, necessita de um tempo de amadurecimento, e é por isso que alguns proprietários e o próprio Portal do Sol apagaram a cal em piscinas que vão ser mantidas durante um período mínimo de 6 meses antes de sua utilização. Júlio Stelmach apresentou ideias para cercas vivas, contenção dos ventos e fitorremediação, entre outras coisas, num novo dia de campo organizado com o apoio da UERGS. Atualmente, está se trabalhando em melhorias do processo e ferramentas de comunicação virtual do Portal do Sol. E, para tanto, foram criados alguns e-mails e grupos de e-mails com o intuito de facilitar, tornando mais simples e eficaz a comunicação no conjunto. Tais grupos de e-mails são boas ferramentas para isso e, como toda boa ferramenta, se faz necessária habilidade para dela tirar o melhor proveito. Assim, também faz parte deste processo de melhoria a orientação fornecida aos envolvidos. Até o momento, isso tem acontecido através de e-mails informativos e explicativos. Também se está trabalhando em um projeto de identidade virtual para o Portal do Sol. Já existe o site e o canal do YouTube é utilizado para a exposição de alguns vídeos, além de anúncios virtuais realizados para atrair público de interesse. E, estrategicamente, o Portal do Sol está planejando sua presença ou ausência virtual através de outras ferramentas e mídias sociais. No entanto, tal resultado apenas poderá ser verificado na próxima Assembleia. Enquanto que em 2012 se abria caminhos, em 2013 esses caminhos acolhem o trânsito de moradores e visitantes. No ano passado, os solos empobrecidos eram recuperados. Neste ano, já foi possível a colheita dos primeiros frutos. Agora se faz novo plantio na perspectiva de que, a cada dia, se produz melhora. O Portal do Sol está se materializando como um local para viver e celebrar a vida em contato e com respeito pela natureza.